um Big Brother aí totalmente centrado na Ana Paula Renault, né? Claro que ela entrou na casa, era uma figura muito conhecida, já participou do Big Brother Brasil 10 anos atrás, o 16, participou da Fazenda, é uma pessoa que fala na cara, né? Não guarda nada, vai pro confronto, que provoca, que é debochada, né? Que é uma pessoa intelectualmente, né, claramente acima da média de participante de reality show, né? E isso é um elemento fundamental para entender por que ela é uma figura de destaque, né? Apesar de nunca ter vencido nenhum Big Brother, nenhum reality show, teria vencido aquele, né? Muita gente diz que ela teria vencido o 16, ela foi expulsa por agressão. Foi uma participação marcante a dela, mas é uma pessoa também de um temperamento meio. Tudo isso é muito explicável analisando a genealogia dela, né, professora? De onde ela veio, quem é Ana Paula Renault, quem é a família dela. A gente vai olhar aqui, tem um fio no Twitter muito interessante, mas uma pessoa que vem do privilégio, né, no Brasil, uma família aí de classe média alta, classe alta, uma família com gente poderosa, que explica, né, o nível educacional dela, o nível de instrução dela, né, ela, por exemplo, outro dia tirou sarro, acho que foi até do Pedro, ela tirou sarro das lentes do dente dele, né, essas lentes que o pessoal coloca nos dentes aí, e aí uma pessoa viu uma pessoa apontando, pô, mas a pessoa no Brasil que tem os dentes bonitos, assim, e naturais, fatalmente é uma pessoa que veio do privilégio, entendeu? Você cuidar dos dentes é um privilégio também. Então, envolve tudo isso, e ela é uma pessoa, né, muito engajada politicamente, progressista e tal, defende várias causas aí, é ativista política, ela se declara assim, mas é uma pessoa que vem do privilégio. Vamos olhar isso aqui antes da gente conversar? Vamos olhar esse fio, que é interessantíssimo aí, essa análise do Ricardo Costa de Oliveira, né? Então, sociologia genealógica de Ana Paula Renault, jornalista e destaque progressista no BBB. Mais uma típica genealogia revelando como nomes imigrantes entram na classe dominante e tradicional brasileira do período colonial e são absorvidos como novos e ativos talentos profissionais. Então, ele vai por esse caminho aí. Então, ele começa falando aqui: Ana Paula é filha de Gerardo Henrique Machado Renault, advogado político, deputado, apoiador da ditadura na Arena e PDS, presidente da Previdência da LMG pela 19ª vez, muito bem posicionado no Estado e filha da falecida Maria da Conceição Machado Renault, mas neta de René Renault, diretor de companhia de seguros, comerciante, e de Maria Aparecida Machado Renault, bisneta do tenente-coronel Henrique Edmundo Renault, presidente da Intendência de Ouro Preto em 1892, e de Bárbara de Lima Horta, famílias com importantes genealogias em Minas Gerais. A família Renault de Minas Gerais começou com o imigrante francês, o engenheiro Pierre Victor Renault, chegando no início da década de 1830. Logo se adaptou muito bem, trabalhou como engenheiro sertanista, explorador, professor, botanista, um pioneiro muito bem relacionado, tem até um livro aí falando sobre ele. Renault casou com Antônia Cândida de Araújo, filha do médico Faustino Cândido de Araújo, de uma das principais e antigas famílias de Barbacena. A partir daí, os familiares vão casando com as tradicionais famílias mineiras do antigo senhoriato mineiro e da genealogia paulistana. A prima Cristiana Noronha Renault de Almeida, esposa do atual vice-governador mineiro Matheus Simões de Almeida, presidente do Serviço Social Autônomo de Minas Gerais. Filha de João Henrique Renault e de Maria Ângela Noronha, também neta de René Renault, já citado. Renault, mais uma família imigrante incorporada na CDT, classe dominante tradicional, do período colonial. Verificamos o mesmo padrão de carreiras e ocupações dos familiares. Abigar de Castro Araújo Renault, professor, deputado estadual, escritor da ABL, ministro da Educação e Cultura e TCU, Tribunal de Contas da União. O irmão de Abigar, Áureo Renault, foi secretário de Viação e Obras Públicas de Minas Gerais. A genealogia completa da família revela que boa parte dos familiares permanecem bem nas classes elevadas, como é o perfil sociológico de reprodução dessas genealogias desde o século XVIII. Interessantíssimo, né? Observar aí, a gente, quando você vê uma pessoa assim no Brasil, né? Uma pessoa como ela, branca e, como eu disse, muito acima da média do típico aí participante de reality show,
né, dá para entender um pouco por que ela é o destaque que ela é. Esse tipo de pessoa que vem do privilégio tem chances muito maiores de ser destaque em qualquer coisa que ela faça, né? Principalmente pelo nível de instrução. Você vê como ela consegue manipular os outros jogadores, como ela consegue se adaptar a situações, e esse lance dela de falar o que pensa e de encarar é algo que, confesso até para vocês, eu tenho, sabe? Eu tenho isso. Eu cresci assim. Eu cresci num ambiente, eu fui criado num ambiente que eu não tinha que engolir sapo, que eu não dependia de um emprego, que eu não dependia de nada, entendeu? Então, a minha mulher sempre fala para mim, você é perigoso, você sempre você fala na cara das pessoas tudo que você quer, você não guarda nada. Já joguei oportunidades para cima simplesmente porque não queria escutar nada de ninguém, entendeu? E é um comportamento que ela mostra ali, de alguém que não tem medo, né? Que tem um respaldo ali, não tem medo, não precisa submeter a certas situações, às vezes por um salário, por uma oportunidade. Enfim, e aí, Cadu, o que você achou aí dessa análise aí da família Renault, né? E desse destaque aí, desse Big Brother que realmente está girando em torno, 100% em torno da Ana Paula Renault aí desde o início, né? Você tá muted. Comecei ontem com lives. Eu acho que é verdade, acho que você falou bem aí na questão do privilégio de você poder construir a sua personalidade, a forma como você se expressa no mundo, né, a partir de uma realidade que você vive, né? Muita gente tem medo de falar o que pensa, tem medo de se expressar, ou nem tem condições de se expressar porque não teve, né, o ensino suficiente para desenvolver esse intelecto, né, e coisas que ela, dentro dessa linhagem familiar aí, com certeza, né, herdou muita coisa, né, tanto bagagem cultural como, né, a parte financeira mesmo, né, de poder ter experiências que outras pessoas não tiveram. E isso faz toda a diferença, né? A formação do seu caráter, da sua persona, a partir disso, né? Da realidade que você vive. E a gente vê isso nela, realmente. Ela fala o que pensa mesmo, não tem medo, não baixa a cabeça para ninguém ali, né? Não pensa muito também para falar. Ela realmente já tem as coisas bem claras ali. Ela entrou agora numa nova briga aí com Matheus, o nome dele, que veio do Quarto Branco lá. O cara já tomou várias, assim, várias patadas dela ali por falar bosta, sabe? E não ter como sustentar. Igual a Aline Riscado fez, cara. Ela, sabe? Levantou uma situação com ela e não conseguiu sustentar. Tomou bordoada no programa de segunda-feira lá. Saiu como a pipoqueira. E vai acontecer o mesmo com esse cara aí. Pode ter certeza, cara, que ela vai montar em cima dele como ela tem feito no geral, ali dando, né, entender que ela tá sendo amiga de todo mundo, que eu desconfio muito, cara. Ela realmente se cercou de pessoas ali diversas, né, para ter para humanizar, vamos dizer assim, né, para deixar o negócio mais tranquilo pro lado dela, para ninguém chamar ela de elitista, tal. Mas ela tem isso, né, cara? E é muito difícil você se desvencilhar dessa herança cultural que você tem desde criança, cara, né? É muito difícil você, porra, fingir que não tem essa formação, que não tem tudo isso, né? E que você não repara quando alguém não tem, né? É difícil você lidar com essas pessoas, às vezes, né? Que são de uma classe mais baixa, que tem dificuldade de expressar as ideias, né? A gente viu um vídeo hoje do Breno, né? Ele estava tentando explicar, né, do que as pessoas são feitas, a parte química do ser humano para Milena. Puta, o cara com a paciência de um monstro, né? Muito difícil. Mas sei lá, eu acho que ela tem chance, cara, porque essa votação já mostra isso, né? Mostra que a Ana Paula tem uma torcida forte, né? Não acredito que tenha sido pela Milena essa votação, acho que ficou entre as duas ali. 5% só para Ana Paula. Então, eu acho que ela tem uma torcida forte e já mostrou desde agora, né? E acho que o pessoal não tá entendendo lá dentro, né? Muita gente ainda tá meio que rivalizando com ela, meio querendo entrar em briga ali. Sei lá, cara, eu acho que ela é favorita nesse momento. E quando surge assim, desde o começo, alguém com esse tipo de personalidade, eu acho difícil mudar, cara. Se ela não sair por agressão, algo desse tipo, né? Não tirar ela do controle,
Eu acho que ela vai até o fim. Eu concordo, né, com o que vocês falaram. Eu acrescento que, assim, o fato de ela ser veterana também dá para ela uma camada adicional de facilidades. Então, ela já sabe como funciona a coisa, ela viveu, depois que ela foi expulsa, ela circulou muito no meio artístico e tudo mais. Então, ela já sabia, já tinha uma boa noção de o que falar e o que não falar, né, pela trajetória dela e pela herança familiar, e depois eu acho que ela ainda aprendeu mais, né? Ela foi comentarista, né, de reality show, o que também fez ela ficar ainda mais por dentro de como o jogo funciona. Ela tá jogando da maneira mais informada que pode existir. Eu acho até um pouco, sabe, overpower, assim, porque são tantas coisas que ela tem de qualidades, nenhuma delas necessariamente precisa ser entendido como jogar sujo ou ser desproporcional, mas realmente são muitas coisas acima dos outros que ela tem, né? Precisa ter algum participante que seja muito inteligente para conseguir conduzir uma tática, em primeiro lugar, né? Uma tática para que essa pessoa possa. Eu estou fazendo uma distinção, né? Importante falar disso. Estou fazendo uma distinção entre tática e estratégia no BBB. Quando eu falo tática, eu estou falando das maquinações internas à casa. Né? Então, como vai ser o voto, quem vai ser mandado pela casa, quem vai ser líder, quem vai ser anjo, etc. E quando eu falo estratégia, a estratégia ultrapassa a tática, né? Chega assim numa situação maior, engloba, claro, em certa medida a casa, mas vai principalmente em como o público entende o jogo da pessoa. Então, a tática dela dentro da casa está sendo super bem informada, porque ela sabe ler os participantes, e ela, né, por ter circulado entre artistas, ter sido uma pessoa pública, digamos assim, ela também conhece bastante, né, quem é que assiste e quem é que vota, né, nesses programas. Então ela tem tudo para realmente ganhar. Eu acho difícil ela sair do pódio, sabe? Não sei se ela realmente vai ganhar, talvez não, mas no pódio eu acho que ela vai estar. Eu acho que a única possibilidade de a gente ver um outro vencedor, mesmo com o programa tão no início, a gente sabe que o programa, na maioria das vezes, é decidido nas primeiras 2 semanas, primeiros 10 dias. A única chance é alguém ganhar aquela ser categorizado como coitado, né? Alguém que é muito coitado, tipo aquela Chayane, pô, não terminei os estudos, sou muito fodida, né, cara? E aí o público, porra, ela precisa mais, sabe? Vamos dar os 5 milhões para ela, alguma coisa ali na reta final. Elas que hoje meio que selaram aí uma aliança, né? E a Chayane é engraçado que tem uma teoria rolando de que ela é um cacto, né? Ela fazia parte daquelas doentes, assim, daquelas mais né, fanáticas pela Juliette, doente no sentido de fanática mesmo, e por isso que ela já entrou na casa para confrontar a Sara, não perdoou a Sara até hoje, e curioso que a Sara no final de semana levantou a bola lá daquela questão do bolo que a Juliette comeu, o recheio, muito inteligente a Sara, né, de trazer o nome da Juliette e ainda falar que ela estava errado 5 anos depois. A Sara é uma participante, foi muito subestimada, foi muito superestimada na edição dela, hein? E ela está provando isso agora. Com certeza. Deixa eu colocar uma. Cacete, eu acho que essa linha de pode ganhar uma pessoa fodida, de grana e tal, acho que é difícil porque nessa edição tem vários, né? Até na edição de ontem eles mostraram os trampos de cada um ali, todo mundo meio fodido, né? E, porra, acho que não vai colar, porque tem vários aí disputando esse posto. Mas é algo que conta realmente, né? Se a pessoa mostrar durante o jogo aí um carisma interessante, entrar em situações que fortaleçam ela, pode ser um fator decisivo mesmo. Chegar na final com a Ana Paula, porra, uma pessoa fodida contra a Ana Paula.
talvez o público vote no fudido, sabe? Talvez seja um diferencial lá na frente.